técnica funcionará para você. As histórias, claro, são metafóricas. Este é um método novo e único que criei ao sentar no computador. Meu sósia estava em ação novamente. Pensava no que dizer nos módulos restantes e comecei a digitar. Digitei o que acabara de dizer para ilustrar melhor o uso do material PDQ. Para isso, usarei recursos de algumas histórias hipotéticas. Primeiro, a história hipotética de Alfred Mondale. Alfred trabalhava na Ford em Detroit e foi demitido após 12 anos quando a economia caiu. Recebeu alguns meses de salário e tinha poupança modesta, então não se preocupou muito no início. Ele tinha uma raiva latente contra a empresa, a qual fora tão leal por tantos anos. Isso se refletiu em sua atitude com a esposa e os filhos. Ele se tornou um desagradável, o pior tipo de pensador negativo. Ele não queria aceitar os únicos empregos disponíveis, que eram, aparentemente, todos em fast foods, como garçom, cozinheiro de frituras ou algo na área de limpeza. Em casa, sua mente começou a fermentar, repassando todas as coisas negativas em sua vida. Ele pensou nos amigos que ainda tinham empregos. Ele os invejava. Um dia, sua esposa encomendou um conjunto PDQ para Al, e ele concordou em ouvir os módulos. Tudo soou bizarro, especialmente sobre infinito, doppelganger, contrapartes e origens. Ele não entendia. Quando me ouviu dizer que ser positivo é fácil, basta ser e fazer o seu melhor em tudo. Isso o atingiu. O pensamento positivo vem naturalmente depois disso. Apenas faça o seu melhor em tudo o que estiver fazendo. Ele aprendeu a entrar no nível alfa e a fazer o salto quântico. Isso ele gostou, de alguma forma. Era um devaneio elaborado para ele. E isso era tudo que fazia após a Ford o demitir. Sonhando acordado. Era fácil imaginar-se pulando pelo portal de trânsito. Ele não esperava que algo realmente acontecesse. Na verdade, ele não tinha objetivos. Não conseguia imaginar nada que quisesse fazer. Ele se deixou levar e parecia estar tendo outro devaneio. Imaginou alguém vindo em sua direção. Sonhou que a pessoa era ele mesmo, como um espelho 3D. Achou ter ouvido o outro eu dizer: "Pode me ajudar?" Bem, isso foi uma surpresa. Ele é quem deveria fazer essa pergunta. O outro eu perguntou como sair da mesma situação em que ele estava. Bem, o que está acontecendo aqui? Num universo infinito, haveria todo tipo de situação. Em algumas, ele seria o doppelganger de um eu diferente. Al começou a dizer mentalmente a si mesmo o que fazer. Disse para arranjar qualquer emprego, ser o melhor e virar dono em poucos anos. Pensou que isso o ensinaria. Bem, isso fez Al refletir. No dia seguinte, decidiu criar uma base de origem consciente. Ele escolheu jogar uma moeda. Essa seria sua base de origem. Se desse cara, trabalharia no Point Diva Café, uma cafeteria local. Se coroa, tentaria ser vendedor na California Fabrics. Ele jogou a moeda e deu cara. Fez uma moldura para a moeda e a colocou na lareira. Essa moeda era a base para todas as coisas boas que viriam. Abriu-o para uma nova dimensão, onde há escolha, há possibilidades. Ele fez. Pegou um trabalho simples no Point Diva Café, sem se sentir diminuído. Ao contrário, quanto mais baixo começasse, mais alto chegaria. Ele se tornou
a máquina de lavar louça. Mas ele queria ser o melhor lavador de pratos que já tiveram. Queria ser o melhor lavador de pratos do mundo inteiro. Al estava feliz com seu trabalho. Ele era o melhor. Sabia que em 3 meses seria garçom lá. E aconteceu em 2, porque era o melhor. Al virou o melhor garçom que já tiveram, pois sabia algo. A moeda do destino só seria uma base consciente se o levasse a algo grande. E ele queria que fosse uma base consciente e importante. O único jeito era ser o melhor no que fazia. Bem, o restaurante precisava de um gerente. Al ia recusar, pois ganhava mais como garçom com as maiores gorjetas. Ele era, afinal, o melhor. Sabia que em outra dimensão era senador, em outra, rei. Isso significava que, nas circunstâncias certas, poderia ser qualquer coisa. A posição gerencial daria a ele a chance de aprender o negócio de restaurantes. E, de repente, esse se tornou seu objetivo. Ele assumiu a gerência e aprendeu a administrar um restaurante. Com toda a sua experiência, ele se perguntou o que fazer em seguida. Ele voltou à porta de trânsito. Pulando por ela, foi procurar seu doppelganger. Sonhando acordado com seu gêmeo, perguntou: "O que faço agora?" Ele não obteve resposta. Perguntou de novo: "O que faço agora?" E pensou ter ouvido: "Cozinhe." "Como assim cozinhe?" Ele perguntou, querendo mais detalhes, mas não havia mais informações. Ele ouviu apenas uma palavra. Então, foi falar com o dono do restaurante, Phil Tomers. Disse que queria trabalhar na cozinha com o chefe. Tomers não queria perder seu gerente, mas era isso ou Al sairia. E assim Al se tornou o ajudante do chefe. O problema era que ele não sabia nada sobre culinária, mas ele fez perguntas e observou o chefe atentamente. Leu livros de culinária e logo Al aprendeu a cozinhar. Mas esse não era seu objetivo principal. Não se importava em não ser um grande chefe. Queria aprender mais sobre culinária para falar com os chefes quando tivesse o restaurante. Poderia conversar com seus chefes com mais conhecimento. Bem, levou 3 anos. Sabendo tudo sobre o negócio, Al decidiu fazer uma oferta para comprar o restaurante de Phil Tomers. Mas aí, ele estava realmente nessa coisa de doppelganger. Então, quis saber o que seu doppelganger diria sobre isso. Foi a um doppelganger seu com 24 restaurantes e perguntou se era uma boa ideia. Deveria comprar o negócio do chefe? Mais uma vez ele fez um salto quântico. Viu sua contraparte de smoking saindo de um Bentley. Antes que falasse, seu colega disse: "Marketing, aprenda marketing." Bem, não era bem isso que Al queria ouvir, mas já sabia que às vezes uma palavra basta, se for a certa. Então Al pediu demissão e foi trabalhar na agência de publicidade Allwise. Mas esse não era seu objetivo final. Seu plano ainda era ter o restaurante, e entender de marketing era a peça final do quebra-cabeça. 6 meses depois, Al Mondale comprou o restaurante do seu ex-chefe, Phil Tomers. Gastou todas as economias de uma vida, mas conseguiu e administrou bem. Ele fez muitas mudanças. Reduziu o extenso cardápio para apenas uma dúzia de opções de cada prato principal. Al oferecia 12 tipos de carne, 12 de peixe, 12 de cordeiro, 12 de porco e 12 vegetais diferentes. Mudou o nome para Dúzias, com o objetivo de ter 12 restaurantes dúzias em 12 anos. Mais uma vez ele deu um salto quântico. Viu seu outro eu de smoking saindo de um Bentley. Desta vez, imaginou uma conversa inteira com seu doppelganger. Ouviu-se dizer que faria uma lista de todos no seu CEP e faria uma mala direta. Começava a usar a experiência de marketing que adquiriu na agência de publicidade. Bem, uma vez decidido isso, Al teve que pensar no que dizer a todos.
Ele pensou nisso e teve a ideia de fazer uma noite temática. Pesquisou e descobriu a refeição que o rei Henrique VIII comia. Depois, decidiu ter um jantar de celebridade toda quarta-feira. Na semana seguinte, foi a refeição favorita de John F. Kennedy. E depois, o prato que o presidente do ZIL serve a dignitários. A noite de celebridades ficou tão popular que Al ampliou o restaurante. Surgiu outra oportunidade. Mais uma vez, o salto quântico veio em seu socorro. Sonhou que encontrou seu duplo, dono de 100 restaurantes. Ele atravessou o portal novamente. Desta vez, não fez perguntas, nem recebeu respostas. Ele simplesmente sabia. Al comprou um restaurante do outro lado da cidade, Dozens 2, e assim começou sua expansão. Em 7 anos e meio, Alfred Mondale conseguiu. Abriu seu 12º restaurante, Dozens 12, no ano novo. E sabe de uma coisa? Ele não trocaria por 1 milhão o níquel velho emoldurado na lareira.